Olá, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Blog Tricolor Soberano. E hoje a gente vai trazer algumas notícias que saíram aí do São Paulo, depois da vitória contra o Palmeiras. Uma notícia muito ruim, que a gente vai começar falando por ela mesmo, que é que o Luciano teve uma lesão, teve constatado uma lesão no punho esquerdo e vai ter que passar por cirurgia. A lesão foi no momento do gol contra o Palmeiras. O Luciano, para ver a fase de azar que a gente achou que tinha acabado dele ali com o gol, acabou no próprio momento do gol ele se lesionando com uma lesão ali no pulso, que vai deixar ele de fora do São Paulo por algum tempo aí, que a gente não tem como saber ainda por tempo indeterminado, que é uma lesão na mão. Às vezes, dependendo do tempo de como for a recuperação, ele consegue jogar com alguma proteção aí na mão, às vezes ele consegue retornar até o final do Campeonato Brasileiro, mas é uma coisa que também é difícil dependendo de como vai ser os procedimentos. E lembrando que isso pode ocasionar no São Paulo tendo que jogar com um jogador que não é considerado dos nossos melhores ali no ataque, porque o Caleri ainda deve ser julgado pelo STJD pela expulsão dele em cima do Davi Luiz, né? Que por mim seria de um jogo, pronto, aceitamos que foi expulsão, mas de um jogo, vários outros lances de outros times não acontece isso, mas a gente sabe que é o São Paulo e é muito provável de alguma coisa acontecer e ele ficar mais tempo fora. Então, dos três jogadores que a gente conta como um ataque ideal do São Paulo, já que o São Paulo joga com dois atacantes, na maioria das vezes acaba sempre, por algum motivo, algum fica suspenso, algum se machuca, ou está de fora de algum jogo, acaba que não joga os três juntos, que são o Luciano, o Caleri e o Rigoni. Então nem para dois jogadores a gente teria disponível, já que o Luciano deve estar lesionado, vai estar se recuperando de cirurgia. O Caleri pode ficar suspenso para próximos jogos, espero que já não contra o Atlético Paranaense, porque contra o Atlético Paranaense mesmo a gente já tem a falta de um atacante, que é o Éder, que está suspenso. Então mesmo que ele não fosse titular, a gente já perde um banco, sem contar outros bancos que vão ter que subir. Então o único que a gente tem disponível desses três titulares seria o Rigoni. E daí a dupla de ataque dele, muito provavelmente, pode ser um Pablo, um Vitor Bueno. Eu, como todo mundo sabe, não gosto muito do Pablo jogando, mas contra o Atlético Paranaense ele tem muita sorte. Caso seja o caso de o Caleri não poder jogar contra o Atlético Paranaense já, contra o Atlético Paranaense isoladamente, até esse ano a vitória sobre o Atlético lá foi com 2 gols do Pablo, eu aceito um Rigoni e Pablo no ataque, mas para outros jogos já vai começar o desespero de ter esses jogadores como o Pablo, o próprio Éder com aquela forma que ele está, um jogador bom, mas com a forma que ele está, um Vitor Bueno, outro jogador ali no ataque, o Marquinhos também não está tão bem, um outro jogador do lado do Rigoni, sendo que a gente tem o Luciano e o Caleri, que são dois jogadores que quase todo torcedor gosta, apesar de não enfrentarem a melhor fase da carreira deles, ou no próprio São Paulo, são jogadores muito importantes que a gente pode esperar mais do que vários outros jogadores. E daí com isso o São Paulo já tem a certeza de que vai ficar com o Rigoni, mas torcendo para que não aconteça nada com ele, para que piore ainda mais esse ataque. E falando um pouquinho do Pablo também, já foi divulgado algumas notícias aí dizendo pela internet. Não sei dizer se esse rumor é verdade. O blog do São Paulo, do SPFC, divulgou que o Pablo, caso o São Paulo não venda ele até o final do ano, até a virada de ano, o São Paulo vai ter que pagar 12 milhões de reais para o Atlético Paranaense, que é mais uma cláusula no contrato. Espero que não seja verdade. Caso for verdade, cada vez mais... É a pior coisa que o São Paulo pode ter feito, essa contratação. Está conseguindo superar a contratação do Daniel Alves, por mais que o Pablo nunca falhou com o São Paulo como pessoa. O cara parece ser um cara exemplar lá dentro do São Paulo, diferente do Daniel Alves, que era um babaca. E o Pablo, que por mais que ajudou o São Paulo falando internamente ali, fez alguns gols, é o artilheiro da temporada do São Paulo, mais participações no geral do São Paulo. Mas a gente sabe como que ele não é um jogador de alto nível, um jogador que nem de perto vale o que o São Paulo pagou. E está se tornando, com todas essas cláusulas, aumentando a pior contratação do São Paulo. E não por conta do jogador. O jogador, se o São Paulo tivesse pagado, 10 milhões de reais, não seria uma péssima contratação. O Everton a gente pagou mais, conseguiu trocar ainda pelo Luciano e não é tão falado. Mas o valor que foi pago e está sendo pago pelo Pablo é muito alto para o jogador que acaba jogando no São Paulo. E acaba prejudicando tanto o jogador quanto o São Paulo, porque a imagem do jogador vai lá para baixo e o São Paulo também,
o gasto e também a própria vergonha que o São Paulo passou por uma contratação dessa, vinda do Leco, do Raí, do Pássaro, que é a pior diretoria dos últimos tempos. Eu não sei lá pro passado, mas lá pro passado o São Paulo era muito campeão. Então, das diretorias que eu conheço, com certeza é a pior, foi muito mal. E agora a gente está com essa bomba aí na mão e se fosse possível eu venderia o Pablo por 2 milhões de reais, 1 milhão de reais para algum time aí, para um Sport, para um Bahia, para algum time desse aí que quisesse o Pablo só para poder já aceitar que teve a perda, não vai vender ele, não adianta, pode ficar mais 1, 2 anos com ele que não vai vender por uma quantia grande, ainda mais com a idade chegando do jogador. Então aceitar vender por um valor barato, caso seja possível isso nessa cláusula, com a cláusula sendo verdade, para poder se livrar dessa outra dívida de 12 milhões, que 12 milhões dá para fazer muita coisa, inclusive pagar quase todo esse valor que o São Paulo deve para o próprio Daniel Alves que a gente vinha falando. Mais uma informação que ano que vem, amanhã, domingo às 4 horas, tem o primeiro jogo da final do Sub-20, São Paulo Inter lá no Sul, e vamos torcer para o São Paulo conseguir ganhar esse título inédito aí no Campeonato Brasileiro Sub-20. Se você gostou do vídeo, vai torcer para o São Paulo conseguir se dar bem com esse ataque, conseguir buscar resultados, mesmo com esse ataque desfalcado do São Paulo. Peço que deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.